안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre verbos, como formar frases com verbos. Antes de tudo, a gente precisa lembrar que a ordem padrão de uma frase no coreano é sempre sujeito, objeto e verbo, certo? Além disso, esse verbo pode ser substituído por um adjetivo em uma estrutura específica e o ser ou não ser. Lembrando que ser e não ser não são verbos de verdade no coreano, certo? Mas eles são conjugáveis e funcionam como verbos. Aqui nós vamos falar somente sobre os verbos, certo? Vamos lá. A gente vai ver aqui somente o tempo do presente, mas mesmo dentro do presente, nós temos aí a conjugação de acordo com as formalidades, né? E nós temos 4 formalidades principais: o informal polido, informal não polido, formal polido e formal não polido, ok? Mas aqui a gente vai focar no informal polido porque é a formalidade mais usada. Mas depois eu vou mostrar as outras formalidades também, então não se preocupem com isso. Bom, mas, como eu falei, o nosso foco aqui vai ser o informal polido. Só que o informal polido do presente, esse sufixo aí, ele pode ser usado não só para o presente, mas ele pode ser usado para falar de futuros próximos também. Por exemplo, se eu falar assim, hoje de noite vou jantar peixe. Por exemplo, a noite não chegou, ainda não jantei, mas eu tô falando que eu vou jantar. Então, futuros próximos, assim, eu posso usar esse sufixo também. A gente entende que é um futuro, mesmo que use esse sufixo, que na verdade é do presente do informal polido, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com uma frase com um verbo bem simples, o verbo gostar. Então, vejam que 좋아하다 é um verbo que termina em 하다, é regular, e quando a gente adiciona o sufixo a, o, 유, do presente do informal polido, nós temos 좋아해요, que termina a nossa frase 저는 한국 영화를 좋아해요. E ele está em uma frase padrão, sujeito, objeto e verbo, certo? Vamos analisar essa frase. eu, polido, certo? Eu, polido. 는, partícula de tópico. 한국, Coreia do Sul. 영화, filme. E 를, partícula de objeto. Objeto é aquilo que sofre o verbo. Por exemplo, se eu gosto de alguma coisa. Alguma coisa é o objeto do meu verbo. Eu faço alguma coisa é o objeto do meu verbo. Eu como alguma coisa é o objeto do meu verbo, certo? Vejam que a partícula de objeto tem duas formas, 을 e 를. 을 eu uso quando a palavra anterior, ou seja, o objeto, termina em consoante, e o 를 eu uso se a minha palavra, se o meu objeto termina em vogal. Como a palavra 영화, filme, termina em vogal, eu uso 를, certo? Portanto, 저는 한국 영화를 좋아해요. Seria eu, Coreia do Sul filme, gosto. Parece que não faz sentido, mas lembrem-se, dois substantivos um atrás do outro, o substantivo que vem antes caracteriza aquele que vem depois. Portanto, filme da Coreia do Sul, mesma coisa que filme coreano, certo? Então, eu gosto de filme coreano, certo? Vamos lá, como essa mesma frase ficaria em outras formalidades? 나는 한국 영화를 좋아해. 저는 한국 영화를 좋아합니다. 나는 한국 영화를 좋아한다. O que mudou aqui? Mudou o pronome pessoal eu, certo? Do não polido, do polido para o não polido, e o verbo gostar, certo? Por quê? Porque eu mudou meu sufixo. 좋아해, eu usei o sufixo ao, informal não polido. 좋아합니다, eu usei o sufixo 습니다, do formal polido. E 좋아한다, eu usei o sufixo 는다, do formal não polido, certo? E o eu mudou por causa da polidez. No não polido, eu uso 나, 나는. E no polido, eu uso 저, 저는, certo? Então, eu gosto de filme coreano. A tradução é a mesma, só mudou a formalidade, mudou o sufixo, mudou o pronome pessoal, certo? Seguindo em frente, próxima frase com o verbo dançar, verbo 추다. 리사는 춤을 춰요, né? Então, sujeito, objeto e verbo. 리사는 춤을 춰요. Vamos analisar. 춤 significa dança. 을 é a minha partícula de objeto, certo? Novamente,
Tem duas formas. Usei 을 porque a palavra dança, 춤, termina em consoante, certo? Ara, o que é 리사? 리사 é nome pessoal, não tem nome próprio, né? Não tem tradução, certo? É um nome. Então, 리사, nossa amiguinha 리사, dança a dança. Nossa, que estranho, Ara. É normal isso? Sim, é normal. No português, é bem raro a gente ter pleonasmo, né? Ou seja, subir para cima, descer para baixo, sair para fora e assim por diante, né? Soa estranho ou poético, não é normal. Mas no coreano é bastante normal. Dançar a dança é um deles, certo? Vocês podem substituir aqui a palavra dança pelo gênero de dança também, certo? Ou o nome da dança, nome da música, no caso, também, certo? Tudo vale, tudo é válido. Como essa mesma frase ficaria em outras formalidades? 리사는 춤을 춰. 리사는 춤을 춥니다. 리사는 춤을 춘다. Então, veja que a única coisa que mudou foi o verbo, certo? Então, muda a formalidade, mas não muda a tradução. A tradução é a mesma. E a mudança não é drástica. A mudança geralmente acontece no verbo, no final da frase, certo? E às vezes no pronome pessoal. Em seguida, verbo comer, uma frase com o verbo comer, verbo 먹다. 남주는 밥을 먹어요. 남주는 밥을 먹어요. Sujeito, objeto e verbo. Vamos analisar. 남준, nome pessoal. 은, partícula de tópico. 밥, arroz, não o grão, o arroz pronto. Ou refeição no geral. 을, partícula de objeto, novamente. Aqui eu usei 을 porque 밥 termina em consoante, certo? E o 먹어요, verbo comer. Sujeito, objeto, verbo. 남준, arroz, come. É a mesma coisa que 남준, come arroz, certo? Ok, Yara, como que eu sei que a palavra 밥 está sendo usada no sentido de arroz ou refeição? Depende do contexto. Vamos dizer que eu falo... Estou conversando com a minha irmã e eu pergunto para ela, o que você almoçou? Se ela falar para mim, eu comi refeição, faz sentido? Não faz. Seria mais adequado ela dizer que ela comeu arroz, certo? Não quero saber se ela comeu ou não, quero saber o que ela comeu, certo? Então, nesse contexto, faz mais sentido ela dizer que ela comeu arroz. Outro exemplo, vamos dizer que eu pergunto para ela, você fez a refeição? Você comeu? Nesse caso, eu não estou especificando aí o tipo de comida, arroz, macarrão, não. Aqui eu estou usando no sentido de refeição. E eu usaria esse substantivo, 밥, com o verbo comer, certo? Como essa mesma frase ficaria em outras formalidades? 남주는 밥을 먹어. 남주는 밥을 먹습니다. 남주는 밥을 먹는다. Então, novamente, mudou somente o final, né? Por causa da formalidade. Tradução é a mesma. 남준 come arroz ou 남준 faz refeição, certo? Próxima frase, agora com o verbo beber, verbo 마시다. Sujeito, objeto e verbo. 제 친구는 물을 마셔요. 제 친구는 물을 마셔요. Sujeito, objeto e verbo. Vamos ver? 제 é a abreviação de 저에. 저 de eu polido e o e, partícula de posse. Então, meu, minha, meus, minhas. É a abreviação, certo? 친구, amigo ou amiga. Não tem aí a diferenciação de gênero, certo? 는, partícula de tópico. 물, água. 을, partícula de objeto. Dessa vez, eu usei 을 porque 물 termina em consoante, certo? E o verbo 마셔요, beber. Então, meu amigo ou minha amiga bebe água, certo? Então, sujeito, meu amigo, objeto, água, e o verbo, a ação, é beber. Então, meu amigo ou minha amiga bebe água. Como essa frase ficaria em outras formalidades? 내 친구는 물을 마셔. 제 친구는 물을 마십니다. 내 친구는 물을 마신다. O que mudou aqui além do verbo? O pronome pessoal, certo? Então, o meu, minha, meus, minhas no não polido é na, eu não polido, com a partícula de posse 의, né? Quando eu abrevio, eu tenho ne. Então, tirando aí o pronome pessoal e o verbo, o resto mantém, certo? Então, novamente, a mudança de formalidade não é drástica, certo? Não faz uma grande mudança. Geralmente é só o final da frase, ok? E a tradução é a mesma. Meu amigo ou minha amiga bebe água. Em seguida, a próxima frase, dessa vez usando o verbo aprender, verbo 배우다.
sujeito, objeto e verbo. 저는 한국말을 배워요. Sujeito, objeto e verbo. Vamos analisar. 저, eu polido. 는, partícula de tópico. 한국말, e mesma coisa que 한국어, é o idioma coreano, certo? 을, partícula de objeto. 배워요, aprender. Então, eu, idioma coreano, aprendo. Então, eu aprendo idioma coreano, certo? Usando a partícula de objeto, sempre. Como essa frase ficaria nas outras formalidades? 나는 한국말을 배워. 저는 한국말을 배웁니다. 나는 한국말을 배운다. Então, eu aprendo coreano. Eu aprendo coreano, eu aprendo coreano. O que mudou? O final, né? O verbo. E o pronome pessoal, do polido para o não polido, certo? Então, 저, 나. 저 polido, 나 não polido. Próxima frase, a frase dessa vez usando o verbo 보다, que tem como tradução ver ou assistir. De novo, sujeito, objeto, verbo. 저는 영화를 봐요. Sujeito, objeto, verbo. Vamos analisar. 저, eu polido. 는, partícula de tópico. 영화, filme. 를, partícula de objeto. Por que eu estou usando 를 dessa vez ao invés de 을? Porque 영화 termina em vogal, certo? Então, 영화를 e o verbo 보다, 봐요, certo? Então, eu filme vejo ou eu filme assisto. Portanto, eu assisto filme ou eu vejo filme. É a mesma coisa, certo? Seguindo em frente, como essa mesma frase ficaria nas outras formalidades? 나는 영화를 봐. 저는 영화를 봅니다. 나는 영화를 본다, certo? O que mudou além do pronome pessoal? Novamente, o verbo, né? Então, a tradução é a mesma, mas só muda aí o sufixo da formalidade. Vamos lá. A próxima frase é a frase com o verbo comprar, verbo 사다. 저는 공책을 사요. Sujeito, objeto e verbo. Sujeito, objeto, verbo. 저는 공책을 사요. Vamos analisar. 저, eu polido. 는, partícula de tópico. 공책, caderno. 을, partícula de objeto. E o 사요, verbo comprar. Então, eu caderno compro é a mesma coisa que eu compro caderno. Partícula de objeto, eu usei 을 porque 공책 termina em consoante, certo? Como essa mesma frase ficaria em outras formalidades? 나는 공책을 사. 저는 공책을 삽니다. 나는 공책을 산다. Novamente, pronome pessoal, 저 polido, 나 não polido. E o sufixo da formalidade, certo? Então, não muda aí a tradução. Mesma coisa, eu compro o caderno. Próxima frase, dessa vez usando o verbo 쓰다, que tem como tradução usar ou escrever. 저는 일기를 써요. Sujeito, objeto, verbo. 저는 일기를 써요. Vamos analisar. Eu polido, 저는 partícula de tópico. 일기, diário. 를, partícula de objeto. E 써요, verbo escrever. Faz mais sentido a gente falar que a gente escreve um diário do que usar um diário, certo? Portanto, depende aí do contexto também, certo? Bom, 일기 terminou em vogal, portanto, eu usei a partícula 를 de objeto ao invés de 을, certo? Eu diário escrevo. É a mesma coisa que eu escrevo diário, certo? Como essa mesma frase ficaria em outras formalidades? 나는 일기를 써. 저는 일기를 씁니다. 나는 일기를 쓴다. Então, além do pronome pessoal, 저 polido, 나 não polido, mudou aí o finalzinho no verbo, certo? Porque é o sufixo da formalidade. Bom, então é isso. Nessa aula, nós vimos um pouco sobre alguns verbos, né? Nós adquirimos alguns vocabulários. Nós vimos que quando um verbo ele é conjugado, ele depende não só do tempo, mas depende da formalidade também. Quando muda a formalidade, não muda a tradução, só muda aí o finalzinho, o sufixo, certo? E quando muda a formalidade, muda também o pronome pessoal.
Quando se tem verbos, é muito importante a gente usar a partícula adequada, certo? Nem todo verbo exige a partícula de objeto, certo? Se eu falar, por exemplo, eu vou para o parque não é um objeto, é um lugar, certo? Então, nem todo verbo exige um objeto, certo? Mas quando tiver um objeto, vocês podem usar. É possível omitir a partícula? É. Porém, na dúvida, vocês mantêm, certo? Porque nem sempre fica tão natural e nem sempre fica tão correto, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de revisar bastante, procurar bastante palavras novas, vocabulário novo, verbos novos. E não esqueçam de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. Annyeong!